Fala galera, saudações rubro-negras, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pedro Neto Flamenguista. Nesse vídeo vamos ver o debate no programa Seleção Sport TV sobre a decisão da Supercopa do Brasil no próximo domingo, dia 20. Houve um favoritômetro onde o Galo Mineiro saiu com uma pequena vantagem, na opinião dos jornalistas, sobre a decisão de domingo, em que eles acham que o Flamengo está um pouco abaixo do Atlético Mineiro neste início de temporada, devido a Paulo Souza está ainda tentando encontrar a forma do Flamengo jogar, tentando achar os jogadores para encaixar no que ele deseja. E você, torcedor do Flamengo, qual a sua opinião sobre o jogo de logo mais dia 20 às 16 horas entre Flamengo e Atlético Mineiro? O Flamengo vai ganhar? O Flamengo vai perder? Qual é a sua opinião, o seu placar do jogo de domingo? Deixa aqui nos comentários. A minha opinião é que o Flamengo vai ganhar de 2-1. Meu placar é 2-1 para o Flamengo. Quero dar os créditos desse vídeo para Sport TV. Link está aqui na descrição do vídeo. E também convidar você a se inscrever aqui ó. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like e acione o sininho das notificações. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Lino, quem é que chega melhor, na sua opinião, para o jogo de domingo? O Atlético está mais inteiro que o Flamengo. Em que sentido? Físico, o Mohamed destacou agora, né? A gente consegue escalar o Atlético e o Henrique pode fazer isso tranquilamente. A gente consegue ver o Atlético dentro de campo praticamente de 1 a 11. Escala então, por favor, o Atlético para domingo, Henrique. Só o Turco falou na entrevista que ele já tem o time definido na cabeça dele há algum tempo. Ele disse isso, né? Então, a gente vai calculando pelo revezamento que ele fez. Vamos lá. Ontem, por exemplo, ele preservou toda a defesa, né? Tirando o Everson, que jogou. O Everson vai ser o goleiro titular. Os outros que eu vou citar aqui da defesa, ninguém jogou. Mariano, Godin, que nem para o banco foi, né? Zagueiro pela esquerda. Natan, zagueiro pela direita. Natan Silva, Arana, também não jogou esse jogo. Alan e Jair não jogaram esse jogo de ontem. Esses caras vão ser titulares. Do meio para frente, o Nacho é titular do Turco Mohamed. O Zaratio, para mim, é titular, aberto na direita. Estou esperando o Zaratio no time. O Hulk, lógico, é o jogador mais avançado nessa formação. E aí eu acho que tem uma posição aberta, que por ele ter falado que já está com esse time definido há algum tempo, eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha. Eu achava que naturalmente seria o Keno. Porque o Keno jogou um pouquinho no Clássico contra o América, jogou ontem mais de 1 hora. Então, assim, está condicionado para pelo menos jogar uma boa parte do jogo contra o Flamengo, mas não estava há muito tempo. Então, talvez o Turco tenha pensado em colocar outro jogador e usar o Keno no segundo tempo. Não sei o que passa na cabeça do argentino. E aí os outros jogadores que brigam por essa vaga no ataque, Savarino e Ademir. O Ademir foi a escolha dele no Clássico contra o América, mas pode não ser o Ademir, pode ser o Savarino, que também entrou algumas vezes, fez gol, inclusive no próprio Clássico contra o América. Então, acho que o time é esse, né? Com uma estrutura muito parecida com a estrutura que o Cuca usou em boa parte da temporada. Não foi o time que fechou a temporada, porque tinha o Diego Costa, a referência, e o Hulk era um segundo atacante. Sem o Diego, o Nacho volta para o time e o Hulk volta a ser a peça mais avançada. Mas o Turco cumpre o que prometeu quando chegou. Preparar o time, desenvolver uma preparação para esse jogo contra o Flamengo como primeiro ciclo para uma partida importante e mexer pouco na estrutura campeã no ano passado. Isso ele mantém. Acho que dificilmente vai fugir dessa escalação que eu trouxe, Rizek. Então, assim, o Galo vai mais inteiro para o jogo de domingo porque terminou 2021 mais inteiro, certo? Certo, e porque também tem um desenho de time mais fácil de a gente perceber pelas indicações do próprio treinador, né? O que ele veio trabalhando dentro da temporada. No Flamengo, a gente se questiona muito sobre base posicional. Não é uma questão de sair com 3 zagueiros, com 3 jogadores ou não sair. É você entender se o Everton Ribeiro realmente vai vir pelo lado esquerdo, se você vai ter a Arrascaeta, se o Bruno Henrique vai voltar, mas não vai ter tempo para ser titular. Onde é que você vai colocar Gabigol? Que posicionamento você tem a partir dos volantes? O Arão não é mais o jogador da preferência do treinador, né? O Flamengo está modificando muita coisa. E aí tem as ausências naturais por lesão também. É difícil de você imaginar o Flamengo e é muito fácil você imaginar o Atlético. De 0 a 100, Carlos Eduardo Lino, favoritômetro para domingo. Por conta dessa defesa que eu fiz agora, acho que o Atlético 52-48. Pô, fez a defesa, eu achei que havia um 70-30, 52-48. Ah, o nível é muito próximo, o time do Flamengo Pipocou. E aí, Pet, você que não pipoca, favoritômetro para domingo?
Olha aí, se fosse outro momento, eu acho que seria mais ousado. Mas nesse momento, eu acho que realmente está difícil de ver como quem vai chegar. Então, eu acho que é 50-50. Eu vou ficar acima do muro. Que vergonha. Que lamentável. Serginho? Eu já botei a minha almofadinha em cima do muro. Já tô sentadinho, 50-50. Cara, impressionante como as pessoas, quando envolvem Flamengo e Atlético, têm um medo que Henrique não terá, que certamente apontar quem está mais forte, quem é o favorito para domingo. Fala, Henrique. Eu sou fã do Lino, até porque eu penso exatamente como ele para esse jogo especificamente, Rizek. São dois trabalhos se iniciando, né? É uma diferença dessa Supercopa. A Supercopa não é um campeonato super importante, mas tem muita rivalidade envolvida, são times que vão se cruzar e são trabalhos no início. Eu acho que o Atlético rompe menos com o que vinha sendo feito. E acho que isso lhe dá uma pequena vantagem para esse jogo. Vou de 55-45, porque o Paulo Souza está mudando mais drasticamente, mas é preciso também esperar. O Flamengo ainda joga hoje à tarde, tem Bruno Henrique voltando, que pode voltar bem ao time, pode fazer com que o Flamengo cresça de produção nesse último jogo. Mas eu acho que com o cenário de hoje, 55-45 para o Galo. Você viu como nós, da nova geração, nós somos mais corajosos? Vocês da nova geração. Tá bom. Só rindo do Lino. Então a média hoje ficou 52 para o Atlético Mineiro, 48 para o Flamengo. Um ligeiro favoritismo para o Galo, que foi o voto do Lino, inclusive. Vamos despedir aqui do Henrique. Henrique, grande abraço a você, meu velho. Considerações finais aqui no Seleção Sport TV. Não, mas um detalhezinho do jogo de ontem do Atlético, o Otávio estreou, Rizek. Um jogador que foi o último reforço contratado, né? Veio do Bordeaux da França. E é, de certa forma, um espião aí desse time do Flamengo, que trabalhou com o Paulo Souza 2 anos lá no Bordeaux, né? E o Paulo Souza usou muito o Otávio. Foi o período que ele foi mais regularmente titular, mais aproveitado. Otávio volante, revelado lá no Atlético Paranaense. Jogou os 90 ontem, assim, e foi bem. Não acho que vai ser titular no domingo, mas acho que vai estar na lista lá de 23 disponíveis para esse jogo em Cuiabá. E acho que na temporada vai ajudar muito. É um cara que fez ontem e pode fazer o trabalho do Alan. O Atlético não tinha um cara para fazer o trabalho do Alan com essas características. E acho que podem jogar até os dois juntos, dependendo do que o Turco pensar para o time. Não vejo como algo estranho Alan e Otávio jogando em algum momento. Acho que o time tem com o Jair outras características. O Zarate pode fazer esse papel por dentro. Mas acho que o Otávio, que estreou ontem, também é um reforço interessante para a temporada. O Galo que treina em Belo Horizonte até sábado, viaja só no sábado para Cuiabá e aí vai para o jogo no domingo para tentar essa primeira taça na temporada, Rizek. O Henrique não vai vem do Galo para a temporada. A gente teve a saída do Júnior Alonso, a chegada do Godin, a saída do Diego Costa, a chegada do Ademir e a chegada também do Otávio. Esse é o vai e vem do Galo, né, dos principais jogadores em relação ao ano passado, certo? Claro, o Natan também saiu, era reserva, né? Mas dos principais jogadores... Natan e Johan saíram também. Isso. Perfeito. Isso, cara. E assim, agora o Sávio também está negociando, o menino da base está indo pelo Grupo City, está sendo vendido também, mas são jogadores mais periféricos. Você tocou no ponto. Saíram Diego e Alonso, jogadores que eram titulares, mas chegou o Godin, chegou ali para frente a opção do Ademir, que é mais um jogador de ponta, e o Otávio também, como esse jogador de meio. O Otávio é meio que uma pré-reposição do Tietê. O Tietê tem contrato só até o meio do ano. Provavelmente não vai ser adquirido, Rizek. Então, o Otávio já chega para suprir, acho que é um jogador superior ao Tietê, com todo respeito ao Tietê, acho o Otávio um jogador mais forte, e também, talvez, prevendo assédio do mercado ao Alan. O Alan é um jogador que terminou muito bem a última temporada, que está em alta, então o Atlético tenta antecipar possíveis saídas, trabalhando no mercado e fazendo essas contratações pontuais. Valeu, Henrique, aquele abraço para você, amigo, até a próxima no Seleção. No caso Valeu, um abraço, gente. No Flamengo, o Flamengo perdeu um protagonista, que era o Michael. Perdeu também o Bruno Viana, zagueiro. Não sei se o verbo correto é perder, porque o Bruno Viana foi uma passagem horrível ele teve no Flamengo. E saiu o Kennedy, que era um jogador reserva, que em nenhum momento também chegou a brigar por posição, e veio o Marinho. Como é que você analisa a janela? E aí está com asterisco o Diego Rossi, atacante uruguaio, porque segundo o que publica o GE hoje, está encaminhada a vinda, não está fechada ainda, mas encaminhada a vinda do atacante que já vamos apresentar, atacante uruguaio de 23 anos, que estava no Fenerbahçe da Turquia. Digamos que a gente tira esse asterisco e está fechada
a vinda do Diego Rossi. Como é que você analisa a janela, o vai e vem do Flamengo? Flamengo, Atlético e Palmeiras são times que a gente não discute equipe principal, a gente começa a falar em formação de elenco, e o Flamengo se preocupou muito com isso porque o treinador tem falado, o Paulo Souza, em competitividade dentro do elenco. Se a gente analisar quem chega, quem sai, o Flamengo tem um ganho evidente. Acho o Fabrício Bruno muito mais zagueiro que o Bruno Viana. Acho o Marinho, para o contexto do futebol brasileiro, mais útil e para o Flamengo, para as necessidades do Flamengo, que o Kennedy. Não conheço tanto o Diego Rossi para compará-lo com o Michael, mas o que eu vi de imagem dele mantém alguma coisa de característica. Jogador rápido, que vai para cima, joga por dentro, tem versatilidade. Enfim, parece ser um jogador adequado a esse ambiente de competitividade que o Flamengo está querendo criar. Mas na comparação de elenco, eu acho ganho. Deixa eu só apresentar quem é o Diego Rossi, que é um atacante, como eu disse, tem 23 anos, foi revelado pelo Peñarol do Uruguai em 2016, fez 57 jogos pelo Peñarol, foi campeão uruguaio na temporada 15-16, e aí ele foi comprado pelo Los Angeles FC em 2018, fez 121 jogos, marcou 59 gols lá nos Estados Unidos e foi emprestado ao Fenerbahçe em setembro de 2021. Fez 26 jogos lá, 2 gols. A informação que o GE traz hoje é que o negócio está fechado, só não vai ser assinado se o Flamengo, por alguma razão, desistir do acordo que já tem para trazer o Diego Rossi. Eu, confesso, não conheço o jogador, não conheço, apenas li sobre ele. Ô Pet, como é que você avalia a janela do Flamengo? A gente pode até colocar as opções de ataque, que o Flamengo tem as principais opções de ataque nesse momento, que são Gabigol, Bruno Henrique, Pedro, Marinho, Vitinho, e pode ter agora o acréscimo do Diego Rossi. Como é que você avalia a janela flamenguista, Pet? Bom, acho que com perda, a única perda que temos dizendo é Michael, né? Porque outras duas não podemos chamar de perda, né? Saíram com totalmente esperado, foram emprestados e foram devolvidos porque não deram certo no Flamengo, o Kennedy e Bruno Viana. Agora, conseguiu uma troca, né, digamos, uma reposição à altura. Marinho é uma reposição muito boa no lugar do Michael. O Diego Rossi, se vier e se chegar mais uma contratação, que lá nos Estados Unidos ele jogava bem, fez gols, mas agora na Turquia no Fenerbahçe ele não está muito bem. Tanto que a última vez não está titular absoluto, fez somente 2 gols em 26 jogos, e ultimamente está jogando pouco, entrando no jogo. Então, a adaptação dele na Turquia não foi muito boa. Então, para mim, incógnita. Não conheço muito bem o jogador, mas o jogador de ponta, do lado, rápido, únicas características que eu conheço. O Pet tocou num ponto interessante, ó. Nesse vai e vem, o mais correto seria colocar o Marinho como substituição ao Michael, né? Pelo nível do Marinho. Concordo, acho que é isso mesmo. E aí, Serginho? Não, eu só queria ressaltar o que o Lino tocou antes, né? Que é a história do zagueiro, né? O Marinho pelo Michael, né? É uma troca que não é exatamente uma troca, né? Foi totalmente circunstancial, um dinheirão pelo Michael, e o Flamengo achou uma solução, né? Que a gente não tem muita noção de qual Marinho o Marinho que chegou, né? Só durante a temporada a gente vai saber se chegou o Marinho do Santos ou o Marinho do Grêmio, né? Que foram 2 momentos bem diferentes da carreira dele ali, ou sei lá, o Marinho do Ceará e o Marinho do Cruzeiro, né? Então, ele teve momentos diferentes. Vamos ver qual Marinho chegou. Se for o Marinho do Santos, puxa, eu acho que a tendência é o Flamengo ganhar, porque o Marinho, ele bota a bola para dentro, tem chute, quer dizer, talvez ele te entregue mais números, mas eu acho que a troca, a contratação mais importante é a do Fabrício Bruno, porque foi ali, na defesa, que o Flamengo sofreu demais, né? Pelas lesões do Rodrigo Caio, principalmente, e pela instabilidade dos outros jogadores. Então, assim, eu acho que o Fabrício foi uma contratação bem importante, talvez a mais importante desse pacote. E olha, pegando a sua toada,
O Davi Luiz, desde que chegou ao Flamengo, eu não tenho muita dúvida em afirmar que no papel, na teoria, Rodrigo Caio e Davi Luiz formam a dupla de zaga mais forte do futebol brasileiro. Concorda, Lino? Concordo. Né? Na teoria, né? No papel, por aquilo que os jogadores podem render e rivaliza representam. com Luan e Gustavo Gomes, né? Você consegue colocar no mesmo nível. Dá para você discutir isso, mas eu concordo contigo. Eu acho que... Assim, diferença pequena. O Luan não tem o nível do Rodrigo Caio nem do Davi Luiz, para mim. Eu acho um zagueiraço. Você acha o Luan um zagueiro? Acho um zagueiro ok, bom. Mas esses dois são zagueiros de nível de seleção brasileira, né? Não vejo o Luan defendendo a seleção brasileira. Mas, enfim, é uma dupla de zaga muito forte. O que preocupa nessa dupla de zaga não é a qualidade dos jogadores, é a frequência com a qual o Flamengo consegue tê-los em campo. E os dois juntos, então, pode ser uma raridade na temporada. O Rodrigo Caio está se recuperando de uma cirurgia, de complicações que ele teve na cirurgia, está fora. Davi Luiz está relacionado para o jogo de daqui a pouco contra o Madureira, não sei se vai ser titular, vai ficar no banco, mas está relacionado. Na temporada, o Davi Luiz fez apenas um jogo, né? Um tempo, na verdade, né? E desde que chegou ao Flamengo, olha só que dado importante. Desde que ele chegou ao Flamengo, o Flamengo fez 31 jogos. Ele só esteve presente em 11. Esteve presente menos do que o Rodrigo Caio, desde que chegou o Davi Luiz. Então, se você já tinha um zagueiro, que é o Rodrigo Caio, que tem uma grande interrogação sobre quantas vezes você vai conseguir ter o Rodrigo Caio na temporada. Em 2019 foi impecável o Rodrigo Caio, em 2020, 2021 não. E o Davi Luiz chega e tem jogado menos até do que o Rodrigo Caio. O que você acha, Pet? Não tem um ponto de atenção aí? Repito, não sobre a qualidade, mas sobre a frequência que o Flamengo pode ter os dois zagueiros? Chama atenção, Isaac, chama atenção, porque tem em potencial no papel dois excelentes zagueiros, mas infelizmente não está podendo usar esses zagueiros. E quando são necessitados jogos importantes, por exemplo, eu acho que inclusive na Libertadores não estiveram bem. Os zagueiros pareciam que não estavam bem fisicamente. Mas chama atenção, tem que levantar essa questão e ficar muito atento o que vai acontecer. Infelizmente, tem problemas físicos, né, de saúde, de lesões, que estão incomodando. E aí, não aproveitar os 30% dos jogos, aí é uma preocupação muito grande e tem que se repensar 2 vezes. Ô, Pet, nesse sistema que tem jogado o Paulo Souza, né, com 3 zagueiros, você imagina... Bom, o Serginho já... Então eu vou passar para o Serginho. Você imagina como, Serginho, os 3 zagueiros do Flamengo, quando Davi Luiz e Rodrigo Caio, porque eu chamei de dupla, mas ele joga com 3 atrás, né? Como seria o trio? Ter jogado com 3, em todos os jogos ele escalou 3. Porque ele pode puxar o Felipe Luiz e fazer saída de 3, Sim. Pode fazer linha de 5, pode variar, vai depender de adversário também. Tá. Mas ele já fez opção por 3 zagueiros já, em alguns... Fez, mas quando ele puxou o Isla e o Felipe Luiz, foi para fazer linha de 3 também, né? Sim, para fazer base de 3, às vezes em saída de bola, às vezes em linha de 4 para defender, ele varia muito. A gente a numeralha dele embaralha a cabeça da gente. E o último jogo tinha 3 zagueiros puros. Sim. Né? Mas e aí, Serginho? Não, quando a gente estava falando dos 2 zagueiros, né? Eu queria falar exatamente isso. Olha, o Paulo Souza, ele gosta de ter 3, né? De ter essa opção, pelo menos, né? Sendo que o terceiro, né? ou um dos 3, pelo menos, tenha essa característica, ou característica de volante, ou característica de lateral, né? Acho que no mundo maravilhoso de Paulo Souza, né? Eu acho que a gente está falando, né, do Davi Luiz, do Rodrigo Caio e do Felipe Luiz. Eu acho que esse é o desenho na cabeça dele, né? Mas ele vai mudar bastante. Mas quando você fala em 3 zagueiros, teoricamente você tem que ter no teu elenco 6 jogadores aproveitáveis ali, né? É mais ou menos essa a conta que treinador costuma fazer, né? E hoje, com essas lesões constantes, né, de Davi Luiz e de Rodrigo Caio, prejudica bastante qualquer tipo de planejamento. Tem que ficar de olho atento. Por isso que o Fabrício Bruno acaba sendo uma contratação bem importante, que esse é o ponta firme, digamos assim, da zaga do Paulo Souza. Falamos do Galo, falamos do Flamengo,